Eu tô há meses querendo fazer esse vídeo, mas eu nunca sabia direito como começar, o que que eu devia falar, ou o que que eu não podia falar, porque eu não queria acabar piorando toda a situação. Hoje eu entendo que esse medo ele dizia muito mais sobre como eu tava machucada do que sobre o que eu tinha pra falar. E eu finalmente entendi que era exatamente isso que eu precisava, sabe? Confiança. Confiança pra falar, pra fazer, pra sentir, confiança em mim mesmo. Oi, eu sou a Yumi, eu tenho 22 anos e em novembro de 2024 eu passei por uma das piores situações da minha vida. E hoje, um ano depois, eu resolvi finalmente vir aqui falar sobre isso. Mas não falar sobre o caos em si, e sim o que veio depois dele. Pra quem não me acompanha, um breve resumo. Eu saí da casa dos meus pais em 2021 com 17 anos e um pouco tempo depois eu fui morar com meu namorado da época e a família dele. Ele estava iniciando a sua carreira como criador de conteúdo e pra mim isso era uma faca de dois gumes. Eu achava ótimo que ele podia trabalhar de casa, mas toda a exposição que isso trazia pra nossa vida ou até pra minha vida não era uma coisa muito fácil de se lidar. Se você dá muita importância pro que os outros pensam ou falam, acredite, a internet não é lugar pra gente. As pessoas conseguem ser muito cruéis, mesmo sem saber quase nada sobre você. E mesmo assim, eu não só abracei a profissão dele, como eu também quis participar de alguma forma. Então eu comecei a me graduar em relações públicas e, em paralelo, eu trabalhava como assessora dele. Cara, como foi difícil reconhecer isso, reconhecer o meu valor, sabe? Mas a gente já vai chegar nessa parte. Em 2022, a gente se casou, no papel mesmo, e um pouco tempo depois a gente foi morar juntos num lugar que fosse só nosso. E eu não vou ser hipócrita, essa fase foi boa, ela foi muito boa. Eu nunca tinha me visto tão rodeada de amigos. A gente vivia saindo, a casa vivia cheia, a família cresceu, a gente pegou o Luffy e o Zoro, os nossos cachorros. Como qualquer relacionamento, a gente se desentendia às vezes, mas eu curtia muito aquela fase. Já 2023 foi um dos melhores anos, sério. Muitas viagens, muitos projetos, muitas publicidades, muita gente nova, muita coisa nova. Foi quando a maioria de vocês me conheceu. Já 2024 começou bem, mas muita coisa aconteceu. Em novembro de 2024, eu saí de casa. Ok, vamos lá. É claro que eu não posso falar tudo o que aconteceu. Tem muita gente envolvida e não cabe a mim tornar todas as coisas públicas. Mas vocês conhecem uma escritora nigeriana chamada Chimamanda Adichie? Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Ela tem uma palestra no TED Talk chamada O Perigo da História Única. Gente, é um vídeo sensacional, eu recomendo muito vocês verem, vou deixar o link aqui na descrição. Ela fala como a disseminação de uma única versão de uma história pode mudar a opinião de todo um povo, de milhares de pessoas. Que quanto mais uma história é repetida, mais verdadeira ela se parece, mesmo que ela não esteja completa. Não é porque uma pessoa disse que aconteceu que tem acontecido daquela forma. Sabe? Toda história tem mais de uma versão. Só não propaga certeza baseada em suposição. Geralmente o buraco é muito mais embaixo. O divórcio é uma das coisas mais tristes que acontece na vida de quem casou por amor. No meu caso, foi uma coisa repentina e não amigável. E além da dor emocional, eu descobri da pior forma como o sistema pode ser cruel nessas horas. Em primeiro lugar, é caro. Se vocês já estão achando caro casar no papel, gente, divorciar é muito mais caro, tá? Eu casei por separação total de bens. A gente não teve filhos e ele abriu mão voluntariamente 100% de qualquer guarda ou contato com os nossos cachorros Luffy e o Zoro. Então, poderia ter sido mais rápido, mas mesmo assim, todo o meu processo durou cerca de 4 meses até eu estar oficialmente divorciada. E já não basta todo o sofrimento emocional, você tem que ter cabeça pra lidar com burocracia. É advogado, é ir e voltar de cartório, sei lá quantas vezes, é esperar a decisão do juiz, é documento pra cá e pilha de documento pra lá. A questão aqui é que o divórcio não acaba só com o seu casamento, mas sim com toda a noção de futuro e planos de vida que você tinha. No dia que tudo aconteceu, eu saí de casa no mesmo dia. Foi como perder o meu porto seguro, perder a minha casa, a pessoa com quem eu escolhi dividir a vida, o meu trabalho e com o tempo minha rede de apoio, que eram meus amigos. Vocês lembram do perigo da história única? Chegou num ponto que eu não sabia o que seria de mim. Eu fiquei muito tempo em negação, mesmo com sinais claros de que não estava bem. Eu não estava comendo bem, eu não estava dormindo bem, eu só estava esperando o tempo passar e torcendo para que ele passasse mais rápido. E tentando buscar qualquer resquício, qualquer pinguinho de felicidade, eu busquei esse sentimento, essa sensação em coisas que me faziam muito mal. Eu passava mais tempo fora de mim do que consciente. Como raios eu cheguei aqui, entende?
Há poucos dias eu tinha uma vida que muitos da internet diriam perfeita. Um casamento lindo, com 2 cachorros maravilhosos correndo por um quintal grande. Eu morando com minha melhor amiga e trabalhando com o que eu gosto e me reunindo até horas da madrugada curtindo com meus amigos. E tudo acabou num piscar de olhos. Alguns meses se passaram e estava muito difícil. As coisas passavam pela minha cabeça e começaram a me preocupar de verdade. Então surgiu um convite para eu participar de um ritual de ayahuasca. Aqui vai um aviso importante. Esse assunto, ele trata de temas sensíveis. Então, se você não se sentir confortável, ou se você achar que isso pode te gerar um gatilho, pode pular para esse tempo aqui. Bom, a ayahuasca é uma bebida psicoativa usada em rituais xamânicos e rituais indígenas. Ela é feita com plantas da Amazônia e cipós. Eu nunca fui muito religiosa, mas naquele momento eu não estava buscando espiritualidade, eu estava buscando um alívio de toda aquela angústia que eu estava sentindo. E em fevereiro de 2025, eu vivi uma experiência traumática. Em linhas gerais, eu fui no ritual fechado, com poucas pessoas. Enfim, em linhas gerais, eu fui no ritual fechado, com poucas pessoas, mas todas experientes. Foi a minha primeira vez, e minutos depois que eu tomei o chá, eu senti que eu estava vivendo uma eternidade. Não exagerando a palavra, mas uma sensação como se realmente não existisse o conceito de espaço-tempo. Eu sentia minha mente quebrar, o meu corpo falhar e eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu pedi ajuda, eu pedi médico, hospital, eu pedi por qualquer coisa. Eu só queria que tudo aquilo parasse. E a única coisa que eu ouvia é que aquilo fazia parte do processo. Que eu tinha que passar por aquilo e que fazia parte do processo. E nisso eu percebi o quanto eu estava vulnerável. Eu não vou entrar em detalhes gráficos porque isso não importa, mas chegou num ponto em que eu senti que eu não queria e eu não conseguia mais lutar. E aí eu fiquei muito assustada. Por um tempo eu continuei perdida, precisando revisitar várias e várias vezes esse trauma para entender o que tinha acontecido comigo. E com o tempo eu comecei a entender algumas coisas. Estar sozinho é muito complexo. Que perder pessoas dói, mas também filtra. Que nem todo mundo que vai embora é vilão. E que ninguém vive sabendo exatamente o que tá fazendo. Todo mundo tá só sobrevivendo, tentando se achar na sua própria bagunça. Eu passei a me importar muito menos com a opinião dos outros. Porque no fundo, ninguém se importa tanto quanto parece. Quando você entende que nem tudo é pessoal, você para de achar que tem algo de errado com você. Quando você entende o peso das palavras, você começa a escolher melhor o que você diz e o que você absorve. Tem uma frase clichê que diz que o tempo cura tudo. Olha, eu não sei dizer se o tempo cura tudo, mas eu sei que ele ensina. Tem dores que não passam porque você fez alguma coisa, mas sim porque você conseguiu atravessar ela. O desafio aqui não é parar de sentir, mas sim continuar, mesmo se você estiver sentindo. Você aprende a reorganizar suas prioridades. Você entende que ninguém vai te colocar em primeiro lugar além de você. Aprende que os sentimentos são complexos demais para colocar em rótulos simples. E apesar de tudo isso, eu não me arrependo do meu relacionamento. Eu cresci muito com ele. A queda foi muito dolorosa, mas conseguir me levantar foi uma conquista minha. Então, respeite o seu tempo de dor. A internet, ela não é verdadeira, ela só mostra recortes. Ela mostra a parte que a gente quer mostrar. Você não tá sozinho, você não tá sozinha. E mesmo que pareça ser impossível agora, vai passar. Se você sentir que precisa de ajuda profissional, eu vou deixar os contatos do CVV aqui na tela e na descrição. Eles atendem 24 horas e de forma gratuita. Quis gravar tomando leite. No final, meu leite quente ficou frio. Não dava pra gravar falando e bebendo. Não adiantou de nada. Ficou Asterix? Não sei. Mas eu tô com leite frio aqui. Bom que é bom. Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Esse vídeo ele só existe hoje porque eu consigo finalmente olhar pra trás e não me perder em todas essas coisas. Se você estiver passando por algo difícil, se dê mais uma chance. Infelizmente, a gente não cai só uma vez nessa vida, mas eu ainda tô aproveitando meus dias de glória de ter levantado. Tô feliz e ansiosa pra 2026, então, ó, gente, vamos com calma, deixa eu aproveitar esse gostinho, ó, da vitória, tá bom? E quem sabe, agora que eu quebrei essa barreira, se eu não apareço mais por aqui.